Olá, muito boa noite, 21 horas e 1 minuto desta terça-feira, hoje 10 de julho de 2018, está no ar ao vivo, nosso Estação Hamburgo, direto para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga, Estância Velha, através do nosso canal 14 da NET e para o mundo inteiro através da internet. Você acompanha a nossa Vale TV através dos nossos aplicativos para Android e iOS, através da nossa página no Facebook, através do nosso site valetvplay.com, ou ainda os nossos horários alternativos, tanto aqui pelo 14, e pode acompanhar ainda no nosso canal no YouTube. O nosso Estação Hamburgo tem um oferecimento de central de alarmes. Manter em segurança quem se ama não tem preço. Monitore com a central de alarmes. Mercator, feiras e eventos. Vem aí a Geronto Fair. Mais saúde, mais vida, de 3 a 5 de setembro, no Serra Parque, em Gramado. Brau Móveis, personalidade, estilo, conforto e requinte. Acesse braumóveis.com.br. Sebratel, global como internet, gaúcha como você. Sebratel é velocidade na internet. E Lockfair, fechaduras manuais, digitais, biométricas, molas, dobradiças, acessórios, é na Lockfair. Mandar um abraço para o nosso amigo Moacir. Na última sexta-feira tivemos lá comendo um churrasquinho pré-jogo do nosso Brasil. Não deu, né, Moacir? Mas o churrasco estava bom, viu? O churrasco estava bom demais. Sejam muito bem-vindos, senhores participantes dessa mesa, nossos telespectadores. O papo estava quente antes da gente entrar no ar. Diversos assuntos, né, Dr. Márcio Guerra? Sim, diversos assuntos. Entre as obrigações como o esposo, que é... conjugais. Que é de ir ao toalete sentado, por exemplo. Sim, para colaborar com a limpeza do banheiro. A partir de um certo momento, um determinado período de casado, a gente acaba sendo obrigado a fazer o número 1 sentado. Né? Parabéns pela disciplina que a senhora vem empregando nessa... Olha, nem eu com a minha cadela que eu adestro, eu não consigo fazer isso. Aí tu sabe um dos motivos, parabéns, né? Alessandra. Tu sabe um dos motivos para eu morar no sítio, né? Durante o dia é a minha vingança, eu e meu filho, os dois é padrão, né? Durante o dia, então a gente vai na rua. Não, a gente não precisa falar sobre isso realmente. Tá vai de pé, né? Na rua pode ir de pé. Sem contar lencinho umedecido e tal. Não, isso aí já passou. Estava na pauta aqui quando a gente foi chamar o Canizo, estava no camarim. O Canizo estava no camarim se preparando, que ele entra no ar às 22 horas pontualmente. Mas o assunto do dia e da semana não é esse. Tem dois assuntos. Primeiro, doutor Márcio, quero começar contigo mesmo. Muito boa noite. Dizendo que o Grupo Novo Hamburgo prometeu e está cumprindo. Sim. Eu até, na semana passada, eu queria ter falado a ideia, apesar do grupo trabalhar sempre em conjunto, os administradores trabalharem sempre em conjunto, né? Eu vejo assim um esforço muito grande do Marco, um dos administradores, que ele, na verdade, montou todos aqueles currículos dos vereadores e está bastante dedicado a montar essas informações a respeito dos CCs. Então, um abraço especial aqui para o Marco, que está realmente bastante dedicado em buscar essas informações, onde é possível, porque muita informação falta, né? Mas eu acho que é válido, eu acho que vai ter bastante... não se quer ali esclarecer, o que se quer é que o pessoal tenha um pouco de noção de como funciona, quem está dentro da prefeitura, quem não está, quem está lá ajudando na administração do município. Qual a qualificação dessas pessoas? Né? A qualificação está bastante complicada. Se são qualificados, isso aí, isso eu acho que só... política. Eu acho que essa questão da qualificação, acho que só quem nomeou deve saber. Porque, ao contrário dos cargos de vereança, que se consegue bastante informação, essas dos CCs não se consegue, muito raramente se consegue formação, quais as atividades profissionais anteriores, mas muito pouco mesmo. Muito bem, tenho olhado, tenho acompanhado, doutor Ivan Carlos, muito boa noite. Boa noite, sim. O senhor está cuidando só de fraldas nos últimos dias? Acompanhando. Eu estou cuidando de outros jeitos de xixis, né? Eu estou cuidando de fraldas. Troca fraldas, dou banho. Né? Aumentou a família, doutor. Aumentou sexta-feira, tem mais um membro na família, né? Mais a Marcela que chegou, cheia de saúde, vida. Coisa boa. Vamos lá, trocando fralda. A Maitê, sempre fui eu que dei os primeiros banhos, os primeiros 30, 40 dias, a Marcela também.
eu que troco a fralda, eu que dou o banho, eu que cuido da noite. Simone foi bem? Está tudo bem? Graças a Deus está tudo bem. Foi bem, a gente segurou, conseguimos segurar até o momento do parto, que estava esperando, né? Estava com problemas ali antes do parto, mas deu tudo certo, graças a Deus. Veio com saúde, está lá, bem vida querida. Longa, Marcela. Amém, que seja. E estamos lá, fazendo tudo para que ela fique bem nesse mundo aí, que a gente não sabe o que será do amanhã. As historinhas foram muitas, doutor. No Rio Grande do Sul, o diabo não veste prada. Não. Veste toga. Veste toga, né? Tivemos essa prova no último domingo. Eu já estou meio perdido no tempo, já não sei mais, mas se não me engano foi no último domingo. Foi. Tivemos essa prova de que o diabo não veste prada, veste toga. Né? E infelizmente, essa política dentro do judiciário, né, que está nos deixando uma insegurança jurídica muito grande. E demonstrou mais uma vez, apesar do judiciário tentar demonstrar de que houve uma indução a erro do magistrado, que aliás não é um magistrado de carreira, né? Mas enfim, é um desembargador. Isso afetou muito, abalou muito o Judiciário Federal, principalmente a Tribunal Regional Federal da 4ª Região, onde demonstrou uma polarização no sentido político muito grande, né, de ambos lados. Reacendendo o ânimo petista, doutor. Reacendendo o ânimo petista e reacendendo também o outro lado de um ânimo, vamos dizer assim, contrário ao lulismo, essa questão aí. Né? Também tivemos uma terceira via que tentou se manter a questão legal, né? A questão do procedimento legal dentro do judiciário e que foi totalmente desviado. Mas, enfim, tivemos 3 vias ali se degladiando e que foi muito triste para o país, né? Foi muito triste. Foi muito Na audiência do programa, forte abraço, diz o Carlos Fortes. Obrigado pelo carinho da tua audiência, Carlos. Doutor Henrique Abel, muito boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite aos colegas. Pipoca ou sem pipoca? Não vou perguntar da Copa do Mundo, vou perguntar os episódios de domingo à tarde mesmo. Olha, eu vou confessar não teve jogo da Copa, mas teve filme de suspense. Eu fui acompanhando meio como retardatário, porque eu não estava acompanhando assim em tempo real. Me pareceu depois em retrospecto que o passo a passo foi muito emocionante, né? Então assim, vai sair, vai ficar, vai sair. Tanto quanto uma cobertura da Globo News consegue ser, por exemplo. Eu já peguei mais ali do meio para o fim do dia, então eu já peguei já, né, mais em retrospectiva, mais resumido, sem a emoção do tempo real ali. Mas gera um constrangimento, né? Alguns amigos vieram, né, me fazer algumas perguntas ali no domingo por WhatsApp e redes sociais, e eu fiz a seguinte brincadeira: olha, gente, há uns 5, 6 anos atrás, para você falar de ativismo judicial e discricionariedade judicial, para você estar em condições de perceber, compreender e discutir, fazer uma análise desses fenômenos, você talvez precisava ter um mestrado ou um doutorado em Direito. Agora, para você perceber o quanto isso está latente no nosso ordenamento jurídico, não precisa nem ter terminado o ensino médio, porque está escancarado. A pessoa ela precisa ser menos do que leigo em Direito para ser capaz de compreender perfeitamente o grau de descalabro e de disfuncionalidade das nossas instituições, no sentido de uma politização ativista extrema do judiciário, para todos os lados. E isso é muito negativo. Para todos os lados? Para todos os lados, porque, francamente... Concordo. Foi a minha colocação anterior. Vamos especificamente ver essa questão de domingo. Não, claro, a gente sempre faz aquela ressalva assim, estamos acompanhando pelo noticiário. Não li as peças, não tive acesso a autos. Então, sempre é uma análise, né, que tem que ser colocada nessa perspectiva. Mas você tem ali uma clara tática, do ponto de vista dos advogados do ex-presidente Lula, de um certo oportunismo. Eles perceberam, está uma outra pessoa ali cuidando do plantão, é alguém que tem um entendimento diferente, ainda
tem um passado, né, ideologicamente pode ser próximo, né, do PT por já ter sido filiado ao partido anteriormente, enfim, por que não tentar? Tem uma pessoa nova, abre-se uma porta nova. Então há aí uma esperteza de quem advoga para o ex-presidente que no momento está preso. Agora, nós temos também que perceber uma coisa. Para quem defende, para quem está defendendo os interesses de uma pessoa, do ponto de vista do advogado, da banca de advogados, é totalmente lícito você tentar todo tipo de esperteza que a lei permite ou senso de oportunidade para garantir, na medida do possível, o melhor para o seu cliente. Assim como o Ministério Público tem todo o direito de ser tão esperto quanto a lei permite na hora de garantir que vai conseguir botar atrás das grades quem ele entende ferindo preceitos morais, doutor? É que preceitos morais é complicado. A questão que eu coloco aqui é o seguinte... eu vi muitos argumentos, inclusive... Na faculdade a gente faz 2 cadeiras de ética para quê, então? Na verdade, no direito, no estudo das relações entre moral, ética e direito vai mais além até. Mas especificamente aqui, eu vi muitos argumentos, inclusive muito bons, contra a decisão de soltura do ex-presidente Lula, que me inclinam a acreditar que, no mérito, se ele fosse depois rediscutido através de um recurso cabível, haveria uma reforma muito rápida e contundente dessa decisão. Agora, o que foi a questão e me parece que aqui houve um ganho político na narrativa para os petistas? A questão de que houve um assodamento, uma pressa em não permitir que aquela decisão, errada no mérito, o quanto possa-se dizer que é, e eu até acho que no mérito está errada mesmo, só que uma decisão, mesmo se eu entendo ela, essa decisão é absurda, essa decisão é tautológica, ok, mas ela precisa ser reformada através do procedimento adequado. Nós tivemos uma situação e aqui eu acho que ficou muito ruim para o Poder Judiciário, na qual nós vimos não o Ministério Público se mobilizando rapidamente para não permitir que essa decisão tivesse um efeito prático. O próprio Judiciário se mobilizou para atuar como se fosse o polo contrário da defesa do presidente Lula. Isso foi desastroso. Isso não é uma questão de ser antipetista, isso é uma questão de falta de inteligência. Porque, por mais que você odeie o ex-presidente Lula, por mais que você entenda que ele tem que continuar preso, você não pode se colocar numa posição de vilão dessa forma. E nós todos sabemos que o judiciário ele deve ser provocado. Exatamente. Ele não pode. Foi essa a minha colocação anterior. Eu disse pró-lulismo, anti-lulismo e etc. Que nós sabemos, nós somos todos aqui da área do todos são direito, advogados aqui. Né? Nós todos sabemos que o judiciário, agora vamos falar tecnicamente, o judiciário ele deve ser provocado e nem tudo ele pode atuar de ofício, nem tudo ele pode patrocinar dentro de uma ação, dentro de um recurso e etc. Como foi patrocinado. Vamos trazer para a conversa esse especialista em direito público e em direito constitucional, doutor, direito eleitoral, que mais, doutor? Seja muito bem-vindo, doutor Vinícius Bondan. O privilégio é meu de estar participando desse debate qualificado, porque eu vi essa semana que o Brasil é um país de juristas, né? Então, eu tenho certificado de Facebook. Nós éramos 70 milhões em ação na Copa do Mundo de 1970, hoje somos mais de 200 milhões, né? De juristas. E não só no futebol, né? Somos especialistas também em direito hoje. E, por um lado, é muito saudável que a sociedade esteja participando com tanto interesse dessas questões tão importantes, né? Mas acho que o Henrique aprendeu muito bem essa questão. O ativismo judiciário é o principal causador dessa insegurança jurídica grave que a gente viu nesse episódio e em tantos outros. Mas eu penso que nesse momento ele atingiu o ápice, né? Porque a gente confunde, nós juristas confundimos a questão do livre convencimento motivado, né, que é o que hoje vige, ou seja, o magistrado se convence de forma livre desde que fundamente, e isso virou uma libertinagem de convencimento. Hoje em dia pode-se convencer em relação a qualquer coisa, inclusive em relação ao que não está positivado, né, no direito, pelo direito, o que não consta na Constituição, o que não consta nas leis, né? E acho que com relação a esse episódio, o principal responsável, me parece haver um certo consenso em relação a isso, é o Supremo Tribunal Federal, que com relação a essa questão da prisão em segunda instância, né,
não julga as duas ações que podem conferir uma solução homogênea para todos os casos idênticos, né, que são aquelas duas ações diretas de inconstitucionalidade que questionam o artigo 283 do Código de Processo Penal. Hoje nós temos um dispositivo, este artigo do Código de Processo Penal, que, reproduzindo o texto da Constituição, diz que não pode haver prisão não cautelar antes do trânsito em julgado, né? Claro, nós temos as diversas espécies de prisões provisórias que, preenchidos os requisitos trazidos pelo Código de Processo Penal, elas podem ensejar a prisão antes do trânsito em julgado de uma condenação, né? E o artigo 283 do Código de Processo Penal, ele resguarda aquelas prisões que são definitivas. Não pode haver uma antecipação do cumprimento da pena antes do trânsito em julgado, né? Nós temos, no caso do presidente Lula, um julgamento num habeas corpus no Supremo Tribunal Federal, em que uma apertada maioria, por 6-5, se entendeu a possibilidade dessa prisão em segunda instância. Nós temos hoje mais ou menos definido, apesar de que há alguns 2-3 votos que eles são votos, me parece que não são muito confiantes, digamos assim, né? Não são muito convictos. Agora, a solução para acabar com essa grave crise de insegurança jurídica que nós estamos vendo é o Supremo Tribunal Federal pautar as ações diretas de inconstitucionalidade e se entender que pode haver a prisão definitiva antes do trânsito em julgado, né, a prisão não cautelar, né, que declare a inconstitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal e retire ele do ordenamento jurídico, né, porque isso confere uma solução homogênea. O que não pode no caso do fulano, se permitir a prisão antes do trânsito em julgado, e em outros casos se deferir habeas corpus para conceder a liberdade por entender que não é possível a prisão definitiva antes do trânsito em julgado. A gente não pode conviver com essa situação de dualidade. José Dirceu, caso do José Dirceu, como ilustração do que vai e volta também. Que vai e volta para a cadeia, né, pautado em cima desse depende da turma que cai e tal, decisão do voto monocrático. Exatamente. O doutor Márcio, eu não sei se o senhor tem essa sorte de pegar uma justiça sempre tão ágil, né? Não. Tipo, não tem, eu não sei se a justiça despacha e já cai na mão lá da Polícia Federal. Eu nunca consegui privatizar a justiça a meu favor ou a favor de um cliente, né? Porque o que se vê, às vezes, é uma certa privatização no sentido de usar, não seria bem privatização a palavra, mas digamos que usar a justiça em benefício ou contra apenas uma pessoa, com tanta gente precisando também de decisões, né? É espantoso, mas infelizmente é a realidade que se vive hoje, né? Mas tão rápidas as decisões, tão rápido chega na mão do pessoal da Polícia Federal para fazer essa pressa do próprio habeas que foi concedido, né? Essa pressa e essa vontade todo mundo de trabalhar fazer no domingo, cumprir, caçar. Exatamente, né? Essa vontade de fazer cumprir, inclusive divulgado pela mídia, aquela pressão, né? Solta aí, vamos lá, tem que soltar, tem uma hora para soltar. Interessante isso, né? Que um magistrado tenha esse interesse tão grande que alguma decisão dele seja cumprida. Quando no dia a dia da operação jurídica sabe-se que o magistrado decide e aquilo vai para o trâmite normal, não que o magistrado fique em cima, vamos cumprir aí, ó. Eu nunca vi, por exemplo, e aí eu vou fazer uma comparação ridícula, mas apenas para traçar um paralelo, eu nunca vi, por exemplo, que o magistrado desse uma liminar para restabelecer um serviço de fornecimento de energia que tinha sido indevidamente cortado, por exemplo, que ele ficasse ligando tão insistentemente, ou tivesse tanta vontade de ir lá na SSU ou na RGE para que se estabelecesse o serviço. E eu acho que muita gente precisaria que fosse assim às vezes, né? É uma comparação bastante complicada de se fazer, porque não se trata do mesmo assunto, mas eu quero demonstrar aqui essa vontade, eu não sei de onde saiu essa vontade e esse ímpeto tão forte de fazer cumprir uma decisão que tomou. Eu acho que essa figura desse desembargador federal, ele comprou um desafio muito grande, no sentido de que ele desafiou uma nação, ele desafiou um judiciário, ele desafiou decisões jurídicas que já haviam passado por aquele tribunal,
Ele desafiou um colegiado, seus pares, ele afrontou decisões, e eu acho que foi isso que motivou, mas que se tomasse decisões tão rápidas e com tanta fome de cumprimento por parte dos seus próprios pares, tanto na esfera de primeiro grau, em Curitiba, quanto no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, quanto do próprio Ministério Público Federal, quanto da própria Polícia Federal, e de se fazer isso aí tão rapidamente, tão abruptamente quanto foi decidido no próprio domingo, no próprio dia, isso tudo aí. Doutor, mas aí está, por exemplo, a Mídia Almeida destacando um outro ponto. Juiz de férias deliberando, segundo ela, é o pior de todos os absurdos. Juiz de férias. O doutor Moro estava em Portugal de férias, gozando das suas férias. Mas eu acho que teve uma necessidade de manter uma ordem social também. Exatamente, alguém teve que tomar uma decisão. Ele mandou alguém decidir, e esse alguém não decidiu, disse, não vou cumprir. É isso, doutor Henrique? Aqui eu vou ter que fazer um contraponto. Como eu disse, me parece, e de novo, né, eu não sei dos colegas, mas eu não li os autos, eu não tive acesso direto às peças. Nós estamos fazendo uma leitura preliminar com base no que chega para a gente resumido e mastigado pela mídia, que a gente imagina que seja mais ou menos fidedigno. Embora todas as peças tenham chegado via WhatsApp para todos, né? Eu não cheguei a receber e não li. Mas me parece que, no mérito, essa decisão de soltura dificilmente se sustentaria. Acho que, se tivesse chegado a ser cumprida, o ex-presidente Lula ia ficar solto talvez 2, 3 dias, e não consigo acreditar mais do que isso. E essa decisão tem tudo, né, tudo indica que ela seria reformada rapidamente. Agora, eu lembro uma coisa, uma decisão judicial de autoridade competente, ainda que inadequada, ainda que totalmente deslocada no mérito, ainda que criticável de cima a baixo, ela não pode ser descumprida. Claro que o elemento adicional de ser descumprida por um magistrado que não está nem exercendo a jurisdição porque está de férias e que despacha por telefone com um presidente de um tribunal que está em recesso, torna tudo ainda mais problemático. Mas a questão é o seguinte, se reclama da decisão, se cumpre a decisão e imediatamente se recorre da decisão. E lembrando, quem recorre da decisão não é o judiciário, porque senão nós vamos cair naquela emblemática capas, na verdade, das revistas Veja e Isto É, de 1 ano e meio atrás, que colocavam o juiz Moro num ringue, lutando, né, do outro lado do ringue com o ex-presidente Lula. O judiciário não é a outra parte nas ações em que o ex-presidente Lula foi condenado, que ele é réu. O judiciário é que julga. É o Ministério Público que tem a função de... Houve uma decisão absurda, se aproveitaram espertamente de um momento que tinha um plantonista que era talvez simpático à causa e foram lá e conseguiram soltar o cara. Vamos reformar isso aí, correndo. Eu acho que se pagou um preço muito caro do ponto de vista simbólico e político por impedir que o presidente Lula fosse solto 2 ou 3 dias, porque mais do que isso ele não ia conseguir. Tirando essas questões técnicas, eu tenho... Claro que a questão técnica é perfeita com relação a isso. Só que eu acho que a economia financeira e a economia social para o país do Lula não ter saído esses 2, 3 dias que voltaria foi tão grande, que se não consegue medir. Mas tu contabilizou, eu imagino que seria... o churrasquinho que é ao redor do ABC Paulista? Não, eu só imagino assim, eu imagino que seria hoje, por exemplo, o setor financeiro desse país com o Lula solto e com esse problema todo, já que a Bolsa ontem estava fechada por causa do feriado de São Paulo, o que seria hoje isso? O que representaria isso em termos financeiros? O que representaria isso a nível mundial? Falando, a insegurança jurídica afeta exatamente. todo o setor. Eu acho que talvez fizeram errado tecnicamente, fizeram, mas eu acho que o que fizeram economizou muito para o Brasil, inclusive na questão do caos social que se instauraria durante esses 2, 3 dias com o Lula solto. Eu acho que isso ia dar um baita no problema. Muitas vezes também, tirando a questão técnica, muitas vezes se reclama que o judiciário dorme em berço esplêndido, que não toma posição, o Ministério Público não toma posição. Mas que seja quando sempre, se toma,
Exatamente. Quando ele Seja toma uma sempre. posição, também ele é criticado. Então, é aquela velha história. Se faz, é criticado. Se não faz, é criticado também. A gente só precisa nesse Brasil Precisamos, que as né, coisas funcionem. Comece a andar nos eixos, né? Que quem precisa ir pra cadeia vá, que não existe impunidade, Que seja de tá ponta a tudo ponta, né? certo. Que seja de de cima a baixo, cima a baixo, do início ao exatamente. fim. A gente precisa fazer um breve intervalo. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e volta já já.